Olá pessoal, tudo bem? Bom, como vocês estão? Vamos prosseguir na nossa aula. Agora nós vamos ver nossa segunda aula do nosso projeto da urna eletrônica em JavaScript. Nós vamos dar continuidade à montagem das telas, né? Então, nós vimos aí, fizemos os botões. E agora nós vamos fazer o ajuste dos botões especiais, ok? Então a gente vai criar classes específicas para cada um deles e nós vamos acrescentar. Então nós temos aquela classe que nós já criamos, que é o teclado botão, e nós vamos criar uma classe para cada um daqueles especiais, que é o branco, o corrige e o confirma. Então a gente vai criar uma classe botão branco, botão corrige, botão confirma, conforme vocês podem ver aí na tela, no slide que está mostrando o nosso código. Ok? O CSS para essas classes está sendo exibido aí agora, né? Então nós vamos ter o botão branco conforme a configuração, né, da urna, ele é branco com o texto em preto. O tamanho da fonte 15, né, conforme a gente pode ver. O corrige é laranja. Também vamos manter a fonte em preto, tamanho 15. E o botão confirma, ele é um botão um pouco maior do que os outros. Então nós vamos aumentar o tamanho dele, dar um tamanho específico para ele ficar um pouco maior. Então ele é verde, né, o botão confirma. Também com a cor preta para a letra. Ainda mantemos o tamanho 15, mas ele vai ter aí um tamanho, né, de 50 pixels e uma altura de 50 pixels também. Ele vai ser maior do que os outros dois botões, conforme a própria urna. Então ele vai ter essa, né, depois de montado, ele vai ficar dessa forma. Só que ele tem que ser deslocado para cima. A urna, né? Na urna ele não está desse jeito que a gente está olhando aqui agora. Eles estão alinhados no topo. E o botão confirma da urna, eles estão alinhados com os outros botões na parte de baixo, né? Então nós vamos precisar corrigir isso. O ajuste vai ser feito no teclado linha. Então a gente coloca o display flex para ele, né? Já tinha o justify content center para poder ajustar e a gente põe o align items flex end. Então eu estou mandando alinhar pelo final, pelo fim, pelo bottom, né? A hora que fizermos isso, o ajuste dos botões vai ficar como é mostrado aí na tela. Então o nosso botão confirma, ele passa a ficar alinhado com o branco e o corrige na parte inferior. Tá? Então seria mais o ajuste dos botões. Agora a gente precisa dar uma melhorada na parte visual, né? Para ter um efeito melhor na tela. Então a gente acrescenta uma borda dentro lá do CSS da classe tela, uma borda de 2 pixels, sólida, com um cinza escuro. Então ele vai dar um efeito, vai ficar essa borda como está vendo aí na tela, melhora o visual, né? Se a gente for pensar na urna fisicamente, a tela ali tem uma distância, né? Ela não é grudado na parte externa, né? Na cobertura da urna. Então fazendo assim ele dá esse efeito visualmente. Então a gente ajusta isso. E agora a gente precisa estruturar a tela. A tela em si, ela vai aparecer uma série de informações. Primeiro a informação sobre o voto que você vai dar. No nosso caso, né, que a gente está aproveitando a eleição municipal, se é prefeito ou vereador.
vai aparecer os quadrados, que é onde são digitados os números. Para prefeito, 2 números, para vereador, 5 números. Vai aparecer os dados do candidato, nome, número e a foto do candidato. Vai dar a informação de confirmação da votação. Vai ter uma tela que vai indicar que você votou em branco. Vai ter uma tela de final de votação, que é um fim grandão. Se você também digitar um número inexistente, né, que é a forma de anular o voto, ele vai informar também, vai ter uma informação sobre isso. Se você quiser analisar, ver como são as telas reais da urna, o próprio TSE tem um simulador de urna eletrônica, só para você ver como ela funciona, as telas, etc. Então, se você quiser verificar isso, tem o link aí abaixo na nosso slide. E esse é o endereço do tribunal, né, do Tribunal Superior Eleitoral, da urna eletrônica. Tem outros anos, se você for olhar, eu entrei nessa simulação que está aí, é a simulação para a eleição de 2020, que seria de prefeitos, né? Mas ele tem de outros anos que você pode estar verificando as telas. Não muda muito, vocês vão observar que as informações sempre aparecem no mesmo local, então ela é dividida em áreas, a tela, né, tem áreas que aparecem aquela informação, e aquela informação sempre aparece, ou aparece naquela posição ou não aparece. Então ele não altera a tela toda, são informações bem localizadas. Não sei se isso foi em questão do software que foi feito, como ela foi montada, mas ela segue este padrão. Tá? Então nós também vamos seguir, vamos montar dessa forma. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é estruturar a tela. Então ela tem basicamente 2 grandes áreas. Uma área inferior, que a gente vai chamar vai dar uma classe para ela chamada D2, que é onde aparecem as informações gerais. Basicamente, o tempo todo, quase o tempo todo, fica com essa informação que nós estamos vendo aí na tela, né? Aperte a tecla, confirma para confirmar este voto, corrige para reiniciar este voto. E a que fica na parte de cima, que nós estamos dando a classe D1, que vai ter várias subdivisões, né? Aí nós vamos acrescentar uma informação para que esses blocos, esses grupos que nós estamos criando, eles mostrem na forma de coluna, ficando um embaixo do outro. Então, na nossa classe tela, nós vamos acrescentar um display flex e um flex direction column, para que ele fique um sobre o outro, né? Como mostra aí o código sendo exibido no slide. Basicamente vai aparecer dessa forma, após fazer esses ajustes. Nós não configuramos os posicionamentos ainda. Então, vocês vão observar os 3 pontinhos é a minha tela com a classe D1, naquela div, e a outra div é a div com as informações gerais. Então, vamos prosseguir aí a construção. A configuração vai ficar da seguinte forma. A minha parte D1, eu vou pôr o flex. O flex 1 indica para ele ocupar o espaço que sobrar. Tá? Então, toda vez que vocês virem essa opção no CSS, o flex 1 quer dizer que ele vai ocupar o que sobrar de espaço para ele. A gente vai fixar o tamanho, a altura da D2, né, da área D2. Então, a gente vai dar 50 pixels de altura. Vamos colocar que o font size dela é 14 pixels. Vamos pôr uma borda, né? Quem foi observar lá as telas da urna oficial, ela tem um risco separando as informações. Então, a gente vai criar uma borda no topo de 2 pixels, sólida, né? Ficar um risco com a cor preta. E vamos estabelecer um padding à esquerda de 10 pixels para ela não ficar, para as informações não ficarem grudadas na nossa lateral, tá? Então,
Feito isso, né, você vai ter essa exibição como é mostrado aí na tela para vocês. Então você vê que já começa a tomar forma a nossa tela com as informações sendo exibidas aí. Depois a gente vai criar a tela maior. Ela tem duas grandes áreas, tá? Uma área onde vai aparecer é maior, vai aparecer a parte do texto, que é a parte da esquerda. Então a gente cria uma div ali e vamos chamá-la de D1 Left. E depois nós vamos criar uma outra div, que é onde vai aparecer, na verdade, a foto, né, a imagem do prefeito e vice-prefeito e do candidato a vereador. Então vai ser chamado aí de D1 Right. Né? O CSS dessas classes. A classe D1 a gente vai acrescentar o Display Flex para ela flexibilizar o conteúdo dentro dela, que é a parte da esquerda e a parte da direita. A parte da esquerda fica um flex 1, ela ocupa tudo o que sobrar. E a parte da direita, né, ela vai ter uma largura de 90 pixels. Como eu só pus o display flex, lembrando, ela vai ficar na forma de linha, né, uma ao lado da outra. Então, feito isso, nós não vamos ver nada, né, não tem conteúdo, mas eu pus os 3 pontinhos, dá para perceber, se você olhar com atenção aí na imagem, que aparece 3 pontinhos bem lá no canto superior para o lado direito aí da tela, que é a minha div com a classe D1 Right. Alguns ajustes que nós vamos estar fazendo, né, as subdivisões, na verdade. Então a D1 Left ela tem 4 divisões. Então eu vou chamá-la de D11, D12, D13 e D14. A classe do CSS que ela vai ter. A primeira, ela aparece essa informação: seu voto para, e aí vai dizer se é para prefeito, se é para vereador, que é o que aparece na parte D12. Né? Então nós vamos lá escrever prefeito. Na parte D13 é onde depois nós vamos estar configurando, é onde vai aparecer os quadrados para você digitar o número do candidato que você está escolhendo. Né? Quando a gente programar, aí vai ser a parte do JavaScript que vai fazer. Quando eu teclar no número 1, vai aparecer o número 1 no quadrinho específico e assim sucessivamente. Na parte 4, aparece o nome do meu candidato. Então, né, vai estar lá o nome fulano da Silva, por exemplo, partido, né, eu pus o PQC, um partido qualquer, né, uma sigla qualquer aí, e aparece o nome do vice-prefeito, né? Então são informações que aparecem na minha urna. A gente vai deixar por enquanto isso fixo, só para a gente poder visualizar, para a gente poder estar acompanhando aí na tela. Então eu teria isso como resultado, né? Ainda precisa ser ajustado, tá tudo aglomerado aí. Então feito isso, tá? Nós encerramos a nossa segunda aula, ok? Então nós vamos partir aí para montar o visual, ajustar o visual na nossa próxima aula, ok? Então até a próxima aula.